Queres saber qual é a aplicação que está disponível na internet e que te vai ajudar e muito a acelerar a tua curva de aprendizagem e como é que tu vais conseguir ser lucrativo muito mais rapidamente? Então fica aí porque é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Mas tens que assistir até ao fim, porque toda a informação que eu te vou passar é quase que um segredo bem escondido e que te vai ajudar bastante se queres te tornar um trader lucrativo e, acima de tudo, num trader que ganha de forma consistente. Olá traders, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Luís Barata e sou trader nos mercados financeiros há mais de uma década. Se é a primeira vez que estás por aqui, subscreve aí o canal, ativa as notificações e dá-nos aí um like, porque no vídeo de hoje eu trago-te uma aplicação que te vai ajudar bastante a acelerar o teu processo de evolução nos mercados financeiros. Todos nós sabemos que operar nos mercados financeiros não é fácil, ou seja, é fácil de entender, não é fácil de executar. E esse é que é o problema. As pessoas acham muitas vezes que rapidamente conseguem chegar aos lucros, aos tão desejados lucros que qualquer trader lucrativo consegue ter. E a verdade é que isso normalmente demora sempre algum tempo. No entanto, existem ferramentas que estão disponíveis online e que te podem dar uma ajuda considerável no que toca à tua evolução, à tua curva de aprendizagem para que te possas tornar efetivamente lucrativo e que possas também ser um trader com alguma consistência. É sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Eu vou-te falar sobre a aplicação Tracker FX ou, se quiseres, Tracker FX. A Tracker FX ou Tracker FX é uma aplicação que nada mais é do que um trading journal, um registro de trades, mas de forma automática. Se tu és alguém que quer operar nos mercados com uma corretora que tem MT4, o MetaTrader 4 ou o MetaTrader 5, esta vai ser a tua melhor ferramenta de apoio para que tu possas começar a perceber o que é que estás a fazer correto e o que é que não estás a fazer tão correto. E normalmente esta aplicação o que faz é começa a coletar dados de todas de todos os teus trades, de tudo aquilo que tu fazes na tua conta de investimento e começa-te a dar indicações daquilo que realmente tens que fazer ou aquilo que tu deves fazer para poderes melhorar. Na verdade, esta aplicação, este Trading Journal, tem uma coisa boa, é que é quase toda automática, ou seja, ela consegue conectar-se à tua conta de investimento, MetaTrader 4 ou 5, e ela consegue coletar toda a informação e vai-te dando algumas informações que de outra forma tu não conseguirias ter. E é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Vou-te mostrar como é que ela funciona, qual é o site, como é que ela funciona, como é que tu conectas a tua conta MT4 ou MT5 a esta corretora, a esta aplicação, e depois vamos ver como é que ela funciona na parte interna da própria aplicação. Ok? Vamos passar então aqui para o site deles, trackerfx.com. Já estamos então aqui no site deles, isto é o site da empresa. Este site está por defeito em inglês, mas tu podes sempre alterar aqui, se achares por bem, podes alterar aqui para espanhol ou para português, é como tu quiseres. Obviamente que vai depender daquilo que tu realmente vais querer. No meu caso pode ficar em inglês, não tem problema nenhum, e tu podes começar a ver aqui algumas imagens do que é que este site apresenta da sua aplicação. É uma imagem que tem aqui, digamos, um dashboard, onde dá aqui algumas informações. À medida que a gente vai baixando aqui, tu podes ver que, por exemplo, tem aqui esta imagem que eu acho que é uma imagem espetacular porque consegue mostrar muita coisa interessante. Tu aqui, por exemplo, nesta parte dos analíticos, tu consegues perceber qual é o teu fator de lucro, por exemplo. O fator de lucro, para quem não sabe, tem que ficar sempre acima de 1.0. Neste caso aqui está 1.84, o que é ótimo. O drawdown é o máximo drawdown. Normalmente não convém baixar, aliás, o ideal é que ele esteja sempre abaixo aí dos 20%. Quanto mais para baixo, melhor. Neste caso está aqui um drawdown de à volta de 15%, também muito bom. Depois tem aqui a percentagem de trades que foram ganhos, 79,01, e aqui a percentagem de trades que foram perdidos. Neste caso tiveram stop loss, que foram à volta de 21. Portanto, nota-se perfeitamente aqui uma tendência lucrativa, obviamente. Depois, se olhares bem para isto, começas a ver que tens aqui muita informação, desde os depósitos que tu fazes, aos levantamentos, aos lucros, portanto, ao total de trades que fizeste, ao total de lotes que já operaste, o melhor trade em pips, o melhor trade em pips, o melhor trade em lucro, o pior trade em lucro, os trades que compraste,
o número total de trades que compraste, o número total de trades que vendeste, a percentagem média, ou a média que tu tiveste a nível de duração por hora, por trade, ou seja, muita informação que tu vais começar a dissecar e vais começar a perceber onde é que tu consegues ser mais lucrativo. De salientar também que esta aplicação consegue-te dar a informação por hora, quais são as horas que tu és mais lucrativo, quais são os pares que tu és mais lucrativo, qual é o melhor dia da semana, se é à terça, se é à quarta, se é à quinta, o que quer que seja, e tu começas aos poucos a perceber onde é que tu começas a ter que começar a corrigir e onde é que eventualmente tu tens que continuar a fazer o bom trabalho que estás a fazer. Mas na verdade, isto é só o site, tem aqui alguma parte de Trading Journal, onde tu podes ver aqui o detalhe das próprias operações, onde te aparece aqui muita coisa, e na verdade o que tu tens que fazer é apenas, na verdade, clicar aqui num destes botões, começar agora. Tu, quando clicas, tu vais então parar a esta página. A maior parte de vocês vai parar a esta página, aliás, todos vão parar a esta página, mas existe aqui duas situações. Se é a primeira vez que estás a lidar com esta aplicação, o que vai acontecer é que tu vais ter que criar a tua conta. A tua conta neste site vai ser criada através de um e-mail e de uma password, e a partir daí fazes o teu sign-up. Nada mais simples. Se eventualmente tu já tens uma conta na aplicação, se já és alguém que já trabalha com esta aplicação, mesmo que venhas parar aqui, podes sempre vir aqui ao botão do login, e ao vir aqui ao botão do login, tu vais então entrar na opção de que vais colocar o teu e-mail, a tua password, e depois então vais entrar para esta página. Esta é a página em que tu começas a perceber o que é que vais ter que fazer. Isto é a primeira vez que ou seja, isto só acontece pela primeira vez quando estás a usar a aplicação, neste caso, pela primeira vez, porque a partir do momento que já esteja tudo conectado, tu já não vais passar por esta fase de ligação entre a corretora e a aplicação. O que é que nós vemos aqui? Vemos que ela neste momento está em inglês, e para quem não percebe de inglês, volto a frisar, tu podes escolher aqui a linguagem. Neste caso, tens em inglês, tens português e tens espanhol. Por uma questão de princípio, eu vou colocar em português, e ao colocar em português, tu percebes logo que já está tudo traduzido para português. Portanto, o que é muito mais fácil para as pessoas que eventualmente não dominam outras línguas. Aqui o tema, tu vais poder escolher entre o modo claro e o modo mais escuro. Em qualquer uma destas coisas que tu escolhas aqui, tu depois, quando já estiveres dentro da aplicação, tu podes sempre refazer estas escolhas, não tens que ter problema nenhum. Escolhes como tu quiseres, e a partir daí depois podes mudar se quiseres. Eu vou escolher o Light Mode e vamos avançar para o seguinte. Aqui diz, nas configurações da sua conta você poderá alterar os seus dados, ou seja, era aquilo que exatamente eu estava a dizer, nas configurações tu depois podes ir mudando tudo o que estás a colocar aqui. Eu aqui vou escrever então, basicamente, o que eu quero, o nome, eu vou escolher o meu nome, Luís Barata. Vocês depois podem, como é óbvio, escolher o nome que vocês quiserem, podem escolher o vosso próprio nome, podem escolher outra coisa qualquer, é como vocês quiserem. Neste caso, eu vou fazer o mesmo para aqui, o nome do usuário vai ser Luís Barata. Se quiserem colocar uma fotografia, podem colocá-la. Eu vou avançar já. Aqui falamos nos detalhes financeiros. Conectar a sua corretora e obter toda a informação em alguns minutos. Vamos então conectar aqui a minha corretora. Eu vou colocar aqui a minha conta. Vou pôr aqui conta, não sei, conta YouTube, pode ser. Vocês põem o que quiserem. A plataforma, eu vou escolher aqui se é MT4 ou MT5. Salientar que, nesta fase, esta aplicação funciona com MT4 e MT5, e estamos a falar de quase 900 corretoras que eles suportam. Portanto, é muita corretora, é quase impossível tu trabalhares com MT4 ou com MT5 na tua corretora e não dar para fazer aqui a conexão com a aplicação. No entanto, pelo que eu sei, eles estão a querer expandir um pouco mais, tanto a nível de MT4 e MT5, como a nível de C-Trader e outras plataformas de negociação. Portanto, acredito que nos próximos tempos haja muito mais corretoras, digamos, disponíveis para as pessoas que não utilizam só o MT4 ou o MT5 e que possam eventualmente usar o C-Trader ou outras plataformas de negociação, está bem? Neste momento trabalho só com o MT4 ou o MT5, eu vou escolher o MT5 e aqui vou escolher então o meu broker da conta que eu vou colocar aqui. E depois é só clicar em seguinte, e a seguir começas então a querer conectar. Vamos começar a perceber como é que a gente vai conectar a conta. Temos aqui o servidor. O servidor, eu vou escolher qual é o servidor da conta que eu tenho. Vou escolher aqui o número da conta. Tenho que vir aqui à minha cábula, porque eu não sei de cor, obviamente. E vou colocar aqui a conta. E vou colocar a password também, ok? Portanto, isto vocês fazem apenas uma vez, não precisam de fazer sempre, é só a primeira vez, que é a primeira conexão, e a partir daí vocês depois não precisam de fazer mais vez nenhuma.
ok? Vamos fazer o seguinte, e a partir de agora, então, começa a fazer a conexão. Esta conexão é importante dizer isto desta forma, que é o seguinte. As conexões podem demorar 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, 8 minutos, tudo depende. Porquê? Porque se tu tiveres uma conta nova, relativamente nova na corretora, a conta não tem muita informação, não tem muitos trades, não tem muito histórico e, obviamente, eles conseguem importar toda a informação rapidamente para a aplicação. Se, de outra forma, se por outro lado, tu tiveres uma corretora ou tiveres uma conta numa corretora que já tem bastante tempo, que é o meu caso, eu trabalho com esta aplicação. Aliás, eu antes de fazer o próprio vídeo, eu tive que testar durante vários meses para perceber se efetivamente fazia sentido ou não usá-la e também se fazia sentido estar a divulgar esta aplicação, porque é o que eu digo, eu quero trazer o melhor possível para ti, para que tu possas evoluir o mais rapidamente dentro dos mercados. E, na verdade, as contas mais novas que eu tenho várias contas de investimento e as contas que eu conectei, as mais recentes, foram rapidamente ultrapassadas. Portanto, acho que demorou aí à volta de um minuto e meio, para coletar toda a informação e para calcular todas as estatísticas que são necessárias de calcular. Porque não é só importar a informação, ele tem que importar e, ao mesmo tempo, ele tem que começar a conectar. E já podemos ver que já conectou, mas, como eu estava a dizer, a ideia aqui é o quê? Quanto mais antiga for a conta, mais, digamos, mais tempo vai demorar. Eu tive uma conta que demorou quase 8 minutos a ser importada e tudo vai depender sempre dessa informação. Já estamos então aqui no dashboard e aqui tu vais poder ver muita informação e aquilo realmente que aparece com a importação da informação. Vamos ver então aqui. Neste momento, vamos começar pela parte de cima e vou começando aqui a baixar para ser mais fácil de explicar como é que isto funciona. Neste momento nós estamos aqui no dashboard. O dashboard é digamos, o ponto inicial quando tu entras na aplicação. Mesmo quando já tens a informação toda lá, em que não tens que passar pela conexão de uma nova conta na aplicação, quando tu ligas, quando tu fazes o teu login, tu vais sempre parar aqui inicialmente ao dashboard. No dashboard tu podes ver qual é o teu lucro líquido, qual é o total de trades que foram feitos nesta conta, a taxa de acerto que foi criada, ou aliás, que conseguiste ter, digamos, no período. O período pode ser feito aqui, podes escolher o dia, a semana, o mês ou o ano. Depois, aqui vês a percentagem de lucro que tiveste em relação à conta, ao valor da conta, e podes depois ver aqui o fator de lucro. O fator de lucro aqui não aparece porque, na verdade, o fator de lucro é calculado entre os trades positivos e os trades negativos. No entanto, neste mês, esta conta teve apenas 8 trades, mas teve uma taxa de acerto de 100%. Logo, tu vês que não há nenhum trade aqui negativo. Logo, o fator de lucro não dá para calcular. É mesmo assim, é assim que funciona. E aqui dá-te a expectativa do valor que é esperado tu no próximo trade possas vir a fazer. Na verdade, é uma média daquilo que eventualmente o programa calcula que tu possas fazer, tendo em conta toda a informação que aqui vemos. Aqui vemos o crescimento da conta, depois aqui vemos o valor médio de lucro, neste caso são os 772, que realmente quase igual à expectativa, neste caso é igual porque não há aqui um valor negativo. Temos o valor médio de perda, que também não aparece, conforme eu já expliquei o porquê. Temos as posições em aberto, caso houvesse uma posição em aberto, como é que ela iria aparecer aqui, qual era o par, qual era a posição, se era em compra, se era em venda e qual era o valor naquele preciso momento. E depois então terias aqui o lucro líquido em baixo no formato de um gráfico. Em cima tu podes ver que eu neste caso estou a usar a aplicação Pro, vês aqui o Pro, ou seja, existem duas formas de usar esta aplicação. Tens, digamos, a aplicação com o formato básico e depois tens com o formato Pro. O básico dá-te algumas, ou seja, limita-te em certas coisas. Por exemplo, não podes ter mais do que uma conta e só podes criar uma estratégia aqui dentro. Eu depois já vou chegar à parte das estratégias. Neste caso, com a opção Pro, é a opção Premium, digamos a mais completa, tu vais poder anexar aqui em cima até várias contas de investimento, até 5 contas de investimento, o que é ótimo, porque no meu caso eu tenho mais do que 4 contas, portanto serve perfeitamente para mim esta aplicação, porque eu consigo ter as minhas contas todas aqui e a qualquer momento eu só tenho que selecionar, e ao selecionar a minha conta aqui dentro, depois da lista que eventualmente fica aqui, toda a informação vai mudando de acordo com a conta que eu estou a escolher. E aqui podes ver a parte então do dia, da semana, do mês, do ano, podes escolher eventualmente e ver o que é que está a acontecer com base neste ponto. Outra coisa importante que é interessante também, que é a parte aqui da visibilidade. Imagina que por alguma razão tu tens que mostrar a informação a alguém e não queres estar a expor os valores que fizeste, por uma razão de princípio, tu podes sempre clicar aqui
e podes retirar a informação. Tu tens aqui uma série de coisas que diz esconder. Eu vou tirar, por exemplo, esconder aqui o lucro líquido. Aqui o meu lucro líquido não quero que apareça. Basta selecionar aqui e podes ver que ele já não aparece. Se eu quiser tirar aqui sei lá, o valor médio valor médio de lucro. Eu, se clicar aqui, podes ver que o valor médio também desaparece. Isto é interessante quando tu tens que eventualmente partilhar alguma coisa com alguém, que pode ser um amigo, pode ser um colega, pode ser um investidor. Imagina que tu és um trader que já é lucrativo e que queres mostrar toda a tua informação, toda a tua evolução. Tu podes eventualmente tirar prints e captar, digamos, esconder as pequenas coisas mais sensíveis, eventualmente. E aqui tens a parte, digamos, do plano, em que te mostra aqui a parte, neste caso, do Dark Mode, que é o que nós estamos, mas que eu selecionar aqui, tu podes ver que ele rapidamente muda para o Light Mode, que é o plano mais claro. Fica ao critério de cada um depois escolhe aquilo que quer. Temos a parte das definições, o Avalinos, que é, digamos, o Trustpilot. Tu podes ir para o Trustpilot e analisar e avaliar, e faz o logout aqui também. Tens aqui uma parte de um blog, tu vais lá para o blog da TrackerFX, que vai dando algumas dicas de como é que podes usar e como é que podes tirar o máximo partido desta informação, está bem? Eu vou voltar novamente aqui ao Dark Mode, eu pessoalmente gosto mais desta parte, e vamos avançar para a próxima parte. Os vários separadores são feitos aqui, ou seja, de lado tu tens aqui esta situação. De salientar aqui uma coisa que eu ainda não disse, mas vou dizer agora. De acordo com o tamanho do teu monitor, é de acordo com como todo o setup vai aparecer. Neste caso, eu estou num monitor relativamente, estou aqui no meu laptop, e o meu laptop mostra isto desta forma. Se eu tivesse num desktop, toda esta parte lateral estaria mais expandida e eu conseguiria ver mais informação. Imagina que, por exemplo, tu estás a consultar a aplicação no teu telemóvel, tu não vais ver isto da forma como está aqui, tu vais ver isto de outra forma um pouco mais condensada, porque é impossível colocar toda esta informação num telemóvel. Portanto, de acordo com o equipamento que tu estás a consultar, é de acordo com aquilo que tu também vais ver, está bem? Vamos passar aqui ao próximo separador, para tu perceberes como é que isto funciona. Temos aqui os gráficos, tu podes fazer as tuas próprias análises aqui, tu podes escolher aqui o que tu queres e a partir daí fazes as tuas análises e nem precisas sequer de sair daqui para consultar como é que as coisas estão a correr. Se baixarmos aqui um pouco mais, tu podes ver que tens aqui o mapa de calor, o heatmap, de Forex, mostra-te aqui, digamos, as coisas da parte de Forex. Tens aqui das criptos, tu basta clicar aqui e vais para o site, digamos, que mostra esta informação. Tu podes fazer zoom in e zoom out, tu podes olhar para isto e podes ver que toda esta informação ela pode ser esticada e encolhida, não é? E aqui temos a parte do calor das ações também. Ou seja, podes ver que é muita informação que aqui está e basta clicares e dares um zoom e consegues perceber logo o que é que está em alta. Neste caso, por exemplo, aqui podes ver que a Nvidia, nesta altura que eu estou a gravar o vídeo, perdeu 1.81, ou está a perder 1.81, portanto, aqui na parte da tecnologia, por exemplo, a Meta está a ganhar 2.44 e por aí fora, ok? E esta é a parte, digamos, da informação dos gráficos ao vivo. Podes ver que temos aqui os gráficos ao vivo. Em relação ao registro de trades, tu podes ver que tens aqui a parte do registro de trades, onde tu vais poder consultar todos os trades que fizeste e como é que eles foram, digamos, colocados. Como é que eles estão a ser colocados ou como é que eles foram. Tens aqui o ativo, a data, o tipo, o lote que usaste, o tipo de lote que usaste, um lote, meio lote, o que quer que seja. A comissão, caso pagues comissão. Os swaps, caso operes de um dia para o outro, vai-te aparecer os swaps aqui. O ponto de entrada, o valor de entrada, o valor de saída. O resultado, se foi um ganho, se foi uma perda. O net PNL, portanto, o valor que realmente que fizeste no trade. E também o percentual de ganho que tiveste face à tua conta. De salientar que tens aqui mais duas coisas que falam em estratégia, em gatilho e em erro. Eu já vou chegar depois aqui mais à frente a esta situação, mas basicamente o que isto quer dizer é que tu podes criar a tua própria estratégia e adicionar aqui a um trade, tu podes adicionar a estratégia que tu escolheste, qual foi o gatilho que te fez, qual foi a razão que te fez entrar naquele trade e, acima de tudo, se cometeste algum erro, tu podes deixar aqui. Aliás, eu vou já agarrar e vou já fazer para tu ver. Basta clicar aqui, ele vai-me levar logo para o Trade Detail, ou seja, para o detalhe do próprio trade, e quando eu entro aqui dentro deste trade, tu vais ver que eu tenho aqui a informação toda, ok? Quando é que este par foi operado, neste caso esta operação quando é que foi feita, qual foi a duração de minutos, neste caso demorou 104 minutos, a operação em sell, 2 de lote, não teve comissão nem swap, o preço de entrada, o preço de saída, neste caso o resultado foi positivo, e aqui o take profit. Tu se quiseres calcular aqui o take profit, vamos imaginar que eu vou pôr aqui, por exemplo, ou seja, este trade foi um trade positivo de $900, eu vou colocar aqui, por exemplo, que o take profit foi nos 900
e aqui o stop loss, eu tinha um stop loss, por exemplo, de 300. Ou seja, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a calcular qual é o valor do meu take profit e qual é o valor do meu stop loss em dinheiro. E eu, quando faço isto, ao colocar aqui, ele coloca logo o RR, o risco-reward do trade. Por exemplo, neste caso, isto daria um risco-reward de 3. Ou seja, eu arrisquei 300 para ir ganhar 900. Obviamente que estes valores eu neste momento estou a inventar, porque eu não sei agora, mas o que acontece é que se tu colocares aqui, por exemplo, 600 ou 500, vamos pôr 500, e se o teu stop loss for 300, podes ver que o risco-reward já deixou de ser 3 e passou a 1,67. E dá-te também o risco-reward, digamos, realizado. Uma coisa é aquilo que tu tinhas previsto fazer, outra coisa é aquilo que na realidade tu fizeste. E o que é que acontece? Imagina, tu tinhas planeado um risco-reward de 1,67, mas com base no valor que tu fizeste aqui, ele vai-te calcular, com base na informação que ele foi puxar, ele vai-te buscar aqui a informação real, ou seja, tu neste trade tu fizeste um RR de 3,12, o que é excelente. E chegamos aqui à parte, digamos, da estratégia, dos gatilhos, dos erros, dos hábitos e por aí fora. Esta parte é extremamente interessante porque é a partir daqui que tu vais começar a perceber o que é que está a acontecer com a tua situação, com a tua evolução, se é que estás a evoluir ou não. E tu vais começar a perceber se estás a cometer erros ou não. Por exemplo, nas estratégias, eu quando clico aqui em estratégias, eu vou clicar e ele vai-me levar para o outro lado. Vai-me levar para um separador de estratégias, onde eu depois posso criar aqui uma estratégia. Aqui diz que você ainda não criou nenhuma estratégia. Vamos adicionar uma estratégia, por exemplo. Eu vou dar aqui o nome da estratégia, por exemplo, YouTube. Por exemplo, ok? E eu vou descrever aqui qual é a estratégia. Por exemplo, entrar em suportes. Entrar em suportes quando estou em tendência de alta. Ou seja, o que eu estou aqui a escrever é uma coisa completamente básica, como é óbvio, mas é só para te mostrar como é que isto poderá funcionar. Tu fazes avançar e fazes adicionar categoria. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu, ao adicionar uma categoria, eu vou escolher aqui, digamos, o que é que eu vou pôr aqui. Ou seja, qual é o critério, qual é o nome da categoria que eu vou colocar. O nome da entrada. Neste caso, vamos imaginar que eu vou entrar com um engolfo de alta. Ok? Vou fazer próximo. E o que é que acontece? Esta regra diz assim, esta estratégia diz o seguinte, quando o preço estiver próximo de um suporte e a tendência for de alta, e quando eu vir um engolfo de alta, eu vou entrar, ok? E está criado, basicamente, a estratégia. Obviamente que esta estratégia é bastante simples, aliás, é completamente básico, isto não serve para nada, é só para servir de exemplo. No caso desta coisa Pro, desta conta Pro, tu podes criar até 10 estratégias diferentes. No caso de teres o plano básico, tu só vais poder criar uma estratégia para anexar aos teus trades. E neste caso eu já tenho então aqui a minha parte da estratégia criada que se chama YouTube. O que é que eu vou fazer? Eu vou novamente então à parte dos registros dos trades, que é aqui em baixo. E o que eu vou fazer agora é, eu vou adicionar a este trade, por exemplo, que era aquele que a gente estava a ver, eu vou adicionar aqui a este trade a parte da estratégia, ok? Ou seja, eu quando digo aqui escolha a estratégia, já me aparece aqui a parte do YouTube. Aqui nos gatilhos, ele não me aparece nada, mas eu se não tiver aqui nada, o que pode acontecer é que eu posso vir aqui e posso colocar, ou posso escrever diretamente. Eu vou escrever diretamente, deixa-me ver se eu vou conseguir pôr aqui. Gatilhos. Vou pôr aqui engolfo de alta. Ok? Ok. Eu tenho que vir aqui à parte. Peço desculpa, tenho que vir aqui à parte dos tags, cá em cima. Portanto, vocês podem ver que eu, como estou com um monitor mais apertado, eu não tenho aqui a opção de criar diretamente aqui. Se for um desktop, dá para criar. Neste caso, o meu ecrã é mais pequeno, logo condensa mais a informação. Neste caso, não vou à estratégia, que foi onde eu já tive, vou à parte dos tags. E na parte dos tags, o que tu vais fazer então é, entras aqui nos tags e vais criar aqui os tags. Para que é que isto vai ajudar? Isto vai-te ajudar para perceber o que é que te levou a entrar naquele trade. Por exemplo, o gatilho, vou criar um gatilho e vou escrever aqui engolfo de alta, por exemplo. Faço adicionar gatilho. Posso já aproveitar e escrever já aqui mais informações. Os erros. Vamos imaginar que eu cometo erros, como toda a gente, e vamos imaginar que eles dão aqui um exemplo, dinheiro deixado na mesa, sem confirmação, muito risco. Vamos imaginar que um dos erros que eu cometi foi sair cedo demais da operação. Por exemplo. Ok? Eu faço adicionar erro.
Custom. Se eu quiser colocar aqui um custom, por exemplo, olha, a parte do FOMC, as taxas de juros, vamos imaginar que hoje, por exemplo, um custom é o NFP, que é o Non-Farm Payroll, que aparece sempre às primeiras sextas-feiras de cada mês. O NFP, ok? Vou adicionar este tag. Os hábitos, vou já acrescentar um hábito também. Vamos imaginar que eu hoje não estou muito bem disposto e estou chateado e hoje não é o melhor dia para mim, mas eu vou colocar aqui sonolento, sei lá. Aqui diz bom sono, meditação, treino. Vamos imaginar que o hábito que eu tinha hoje, por exemplo, leitura, consultei o calendário económico. Por exemplo, vocês depois podem pôr aquilo que vocês acharem por bem, ok? Vou pôr aqui calendário económico. Okay? Vou adicionar este hábito. E depois, o mindset. Vou acrescentar também aqui um mindset. Se estou nervoso, se estou confiante. Vamos imaginar que eu hoje estou extremamente confiante. Ou seja, vou então colocar aqui confiante. Mas tu podes fazer mais. Eu posso adicionar aqui e posso adicionar mais se eu quiser. Posso adicionar confiante, posso pôr aqui nervoso, estressado. Ou seja, tu logo podes fazer tudo de uma só vez. Porquê? Quanto mais informação tu colocares nas tuas tags, mais tu vais ter estas informações depois disponíveis para acrescentar ao próprio trade, ok? Neste caso, eu vou voltar para trás. Eu há pouco saí, vim aqui ao lateral, mas tu podes sair diretamente aqui para trás e vais logo para o trade em si. Tu podes ver então que eu já tinha acrescentado a estratégia que era o YouTube. Eu vou clicar aqui novamente e eu vou voltar ao Trade Detail, ao detalhe do próprio trade, e aqui, quando eu vou escolher aqui os gatilhos, eu já vou ter aqui opções. Neste caso tenho um engolfo de alta. Por exemplo, o erro. Vamos imaginar que eu não tive erro nenhum. Se eu não tive erro, não tenho que colocar lá um erro, obviamente. Um hábito. Vamos imaginar que este trade foi bom porque eu consegui ler o calendário económico logo de manhã, ok? E depois vamos pôr aqui o mindset. Vamos imaginar que eu hoje não estou estressado, até porque o trade foram $900, correu bem. Vamos imaginar que eu estou confiante. E por último, vamos imaginar que este trade foi devido ao NFP, ok? Eu escolho NFP. Okay? E o que é que acontece? Eu neste momento eu depois posso adicionar aqui fotografias do antes do trade e do depois do trade. Eu não tenho essa informação aqui, mas depois tu, quando estiveres a criar toda a tua estrutura, tu vais poder fazer. E tens a parte dos comentários. Vamos imaginar que tu queres deixar aqui uma ideia escrita, que é sempre bom, porque fica aqui a informação toda, e daqui a uns anos tu podes sempre voltar e consultar o porquê daquele trade ter corrido bem por causa disto, daquilo ou daquilo, ok? E neste caso vamos imaginar que foi um bom trade, foi um bom trade porque me mantive disciplinado. Ok, por exemplo. E agora quando tu sais e voltas novamente, voltas aqui nesta seta para trás, para ir para o registro dos trades todos, tu vais começar a ver que começa a aparecer aqui a informação. Aqui a informação, tu vais ver que o erro não aparece nada porque eu não tive erro. Eu optei por não colocar nenhum erro. Estas cores que aqui tu vês, qualquer trade, só tens de clicar e vais para dentro do detalhe do trade. Por exemplo, se eu quiser, imagina que eu não gosto deste azul. Este azul não gosto, visualmente não me fica bem. Tu podes ir aqui a personalizar e podes escolher as cores do que queres. Por exemplo, eu posso escolher amarelo, ok? E eu escolhi o amarelo. Posso selecionar aqui a parte, posso escolher aqui outra cor. Vamos imaginar que, na verdade, eu quero personalizar a estratégia, neste caso é a estratégia, quero personalizar a parte do gatilho. Vens aqui e vais selecionando com a tecla e eu aqui vou querer, por exemplo, um gatilho, vamos pôr aqui um branco, ok? E ele seleciona branco. Se eu quiser o erro a vermelho, eu seleciono aqui, cor do erro e passa a vermelho, ok? Neste caso não vai aparecer porque eu não tive erro. Mas eu vou pôr aqui este caso, vou escolher aqui um erro e um hábito. Calendário económico e vou escolher aqui um erro, sair cedo da operação, ok? Portanto, neste caso, o Australian Dollar USD, deste dia, o que vai acontecer é que ele me vai buscar a informação. Ou seja, na verdade, eu aqui tive um erro, por exemplo, quer dizer, o trade foi positivo, foi $1.200, mas é só para tu perceberes que tu depois podes começar a colocar toda a informação. E porquê que isto é importante? Porque tu começas a perceber aos poucos que, quando tu estás a entrar, o que é que estás a usar, qual é a estratégia que estás a usar. Imagina que tu estás a usar, tens 3 ou 4 estratégias diferentes, tu podes ir experimentando todas as estratégias. E vai chegar um ponto em que tu vais perceber qual é a estratégia mais eficaz
e aquela que te dá mais dinheiro. Tu vais perceber que nas vezes que tu tens valores negativos, tu tens valores negativos porque cometeste se calhar sempre o mesmo erro. Por exemplo, imagina que em todos os trades negativos que eu tivesse para aqui, todos estes trades, o erro era eu ter saído cedo demais. Eu rapidamente percebia que eu estou a perder trades nos mercados porque eu estou a sair cedo demais da operação. E aquilo é um alerta para que tu te manteres mais tempo na operação em vez de quereres fechar logo rapidamente, ok? Portanto, isto é muito interessante, tu conseguires ver esta informação e começares a dissecar daqui muita informação. Aqui vamos passar à parte do calendário económico. O calendário económico, basta clicares aqui e nem precisas de sair da aplicação, ele vai-te dar o calendário económico com toda a informação, ok? Aqui não vale a pena também estar a dissecar isto, porque isto é o calendário económico normal. Depois temos aqui a parte, digamos, logo abaixo, temos a parte em que nós começamos a ter mais informações relativamente às estatísticas. Ou seja, neste caso, estas estatísticas mostram-nos que isto tem um saldo de 54 mil dólares, com um fator de lucro de 1,27, um drawdown de 10,64, o que é excelente. Um drawdown de 10,64 é excelente. Os trades ganhos tiveram na ordem dos 52,5, mais ou menos, e os perdidos estiveram nos 47, perto dos 48. Ou seja, é um trade, acaba por ser uma conta com positiva, ou seja, uma conta positiva com o passar do tempo. Começamos aqui a ver a informação mais interessante. O número de lotes que já foram operados, por exemplo, a data do maior saldo foi no dia 3 de dezembro, podemos ver que, em comissões pagou-se 415 euros, o lucro foram 4 mil, e isto é uma conta de 50 mil, foram 4 mil dólares. Podes ver aqui a percentagem de ganho, a percentagem de, digamos, do total de lotes, conforme eu já disse, o total de trades. O melhor trade, o valor do melhor trade foi 3.600 dólares. O melhor trade em pips foram 566 pips. O pior trade foram 841 dólares. O pior trade que representou 288 pips. O melhor trade, a data do melhor trade, a expectativa do que é esperado para esta conta. Temos aqui a parte dos trades em buy. Foi feito 50 trades em buy. Aqui tiveram 38 trades em sell, ou seja, o que indica que a pessoa, neste caso, este trader, é mais lucrativo a comprar do que propriamente a vender. Neste caso, a média que ele teve nas operações, a média das operações, todas estas 88 operações, tiveram uma média geral de 10 horas e 45 minutos. Os trades em buy, os ganhos, ou seja, os que ele ganhou, os que ele perdeu e por aí fora. Ou seja, podes ver que é muita informação que tu começas a dissecar e começas aqui a perceber melhor. Passando a outra parte, para não deixar digamos, o vídeo muito grande, tu depois vais ter a oportunidade de ver isto, vamos passar à parte da performance, que para mim é a melhor desta aplicação toda. Ou seja, tu aqui consegues perceber, com base na informação que tu escolhes, o que é que tu realmente estás a fazer. A performance, tens aqui a visão geral, o valor de lucro para a base aqui, por exemplo, deste mês, tu podes escolher aqui o período que queres e ele vai calcular automaticamente, ok? Eu posso escolher, por exemplo, de dia, sei lá, de dia 1 de dezembro ao dia, por exemplo, 7 de dezembro, é uma semana, estamos aqui a escolher uma semana. A privacidade é a mesma coisa, tu podes ter isto tudo aqui e podes esconder, neste caso, os valores que não te interessa mostrar, ou seja, eu posso escolher aqui, esconder aqui, ou seja, vês aqui a informação a ser escondida, ok? Depois, o que é que aparece mais? Nós temos aqui esta informação, não há dados para mostrar, tens que carregar aqui no início e no fim para selecionar. Tens a percentagem de lucro, o valor de lucro líquido e a percentagem do lucro. Tens as métricas, o 100% de taxa de acerto, que a gente já tinha visto anteriormente, a expectativa, o lucro médio, ou seja, e aqui dá-te os pares, e aqui, a partir daqui tu começas a ter uma noção mais clara das coisas. Ou seja, tu podes ver que esta conta teve, neste período de uma semana, o trader operou 3 vezes o GBP-USD e operou o GBP-IEN 2 vezes, operou o Euro-IEN uma vez, o Australian Dollar-USD uma vez e operou o Australian Dollar-IEN também uma única vez. Ou seja, mostra que ele ganhou dinheiro basicamente a operar mais o GBP-USD. Aqui vemos então o número total, o volume que ele operou, neste caso foram 18 lotes, os 2 trades em buy, 6 em sell, ou seja, significa que ele vendeu mais do que comprou neste caso esta semana. O tempo médio em minutos foram 805 minutos, e o tempo médio em horas, perto de 14 horas por operação. Ou seja, é uma operação de swing trade, basicamente. E aqui tu vês o lucro, digamos, e o crescimento da própria conta. Quando vamos aqui ao parte do por mês, tu começas a ver aqui a informação, ou seja, ele, por exemplo, no mês de novembro teve um prejuízo de 2.287, mas no mês de dezembro já teve um ganho de 6.100 e poucos euros.
aqui na percentagem de lucro, dá-te exatamente a mesma informação, mas neste caso em percentagem. Ou seja, no mês de novembro esta conta perdeu 4,1%, mas no mês de dezembro conseguiu recuperar e conseguiu ganhar 12,27%, claramente em lucro. Depois temos aqui a parte por duração. A parte por duração também dá-te aqui informação qual é a duração que tu estás nos trades. Por exemplo, tu aqui podes ver que a duração foi daqui de 4.084, ou seja, o período noturno da 1 às 8 da manhã foi negativo e que aqui o período das 8 da manhã para cima já foi positivo. Ou seja, só nesta informação eu começo a perceber que se eu estou a operar o período noturno, que a priori para este trader será a sessão asiática, ele se calhar consegue ser mais eficaz na sessão de Londres, porque é das 8 da manhã para a frente. E aqui começa-te a mostrar mais essa informação. Aqui os trades mostra-te a percentagem de lucro e também o valor, digamos, a percentagem, os trades que tu tiveste. O tempo que tiveste nos trades, está bem? Aqui a percentagem do lucro que conseguiste, neste caso ele aqui teve das 8 horas para a frente, das 8 para a frente fez 25 trades e obviamente correspondeu então aos tais, neste caso, perto de quase 20% do valor, está bem? E aqui tens as horas, podes ver aqui, ou seja, das 5 da manhã às 10 da manhã ele teve 4 trades, por exemplo, da 1 da manhã às 8 foi aquele período que teve mais trades, ou seja, teve 47 trades nesta conta, neste período, 47 a operar à noite, e podes ver que o lucro foi negativo. Ou seja, o que é que mostra? Mostra que se eu continuar a operar à noite, mesmo estes 47 trades representaram um prejuízo. Mas quando, por exemplo, o trader mudou o horário, começou a operar a partir das 8 da manhã para a frente, ou seja, em vez dos 47, operou só 25 trades, 25 operações, mas que, por um lado, estas 25 operações se mostraram num lucro. E o que isto mostra é que não faz sentido operar a sessão asiática ou a sessão de Sydney, porque na sessão de Londres ou na sessão dos Estados Unidos, tu consegues eventualmente ser mais lucrativo. Depois temos aqui também por tipo de ordem. Aqui mostra claramente onde é que o que é que este trader fez. Ou seja, ele perdeu neste caso 1.000 e poucos dólares a comprar e ganhou 5.000 a vender. Ou seja, mostra claramente que é um trader que vende mais do que compra e, neste caso, consegue ganhar mais dinheiro a vender do que propriamente a comprar. Na percentagem de lucro, obviamente que ele aqui perdeu perto de 2% e aqui ganhou perto de 11% nas operações. Aqui nós vemos então aqui as operações que ele teve, a visão geral, ou seja, vemos claramente se aqui foi o winner ou loss, ou seja, neste caso se foi vencedor ou se foi perdedor, e nós vemos então aqui que ele aqui está a perder mais em buy do que está a ganhar. Por outro lado, em sell, vemos claramente aqui a parte verde maior, ou seja, vemos claramente que ele teve uma percentagem de 10%, neste caso quase de 11%, que representa 38 trades e claramente o lucro que ele fez. Ou seja, enquanto que aqui perdeu 1.000, aqui ganhou 5.000, aqui teve um lucro de 10%, aqui teve uma perda de 2%, aqui operou 50 trades e aqui operou com 38 trades, ok? E aqui tens os trades digamos, por operação. Que também se clicares em cada um destes trades, vais para o Trade Detail, onde podes acrescentar e colocar toda a informação, que eu já não vou fazer isso para não estar a sair daqui. E depois tens por símbolo. Esta parte por símbolo também é interessante porque mostra-te quais são os símbolos que são mais importantes e quais são aqueles mais lucrativos ou os menos lucrativos. Neste caso, este trader pode perceber claramente que um trader lucrativo é o GBP-USD, com 3.399, ou seja, 3.400 dólares, e também tem o GBP-IN. Basicamente, ele pode tirar aqui a informação que, quando opera GBP-IN e quando opera o GBP-USD, ele consegue ser positivo e consegue realmente ganhar dinheiro. Ou seja, por outro lado, quando ele opera o dólar-IN, é quando ele tem piores prestações. Portanto, neste caso, o que ele tem que fazer é deixar de operar eventualmente o dólar-IN e começar a apostar mais no GBP-USD e GBP-IN, que é onde ele obtém melhores resultados. E aqui vemos então, por trade, com base nos ativos, neste caso podemos ver que o dólar-IN representa 14 trades, mas o GBP-USD representou 10. Mas mesmo assim, este a representar 10, ele conseguiu ter mais lucro no GBP-USD do que teve neste, que operou 14 e teve prejuízo de 3.300 dólares, ok? Claramente tu começas a perceber onde é que tu começas a ter que mudar. E sempre de salientar que tu podes sempre mudar aqui com base neste filtro que aqui está. Podes escolher 1 ano, podes escolher 2 anos, podes escolher 5 anos, depende do tempo que tu tens a conta, como é óbvio, está bem? E aqui tens então a parte dissecada dos trades que tu escolheste com base no período e vemos então aqui claramente os trades que ele teve o maior lucro, ou prejuízo, neste caso, aqui foi um prejuízo, aqui teve um lucro de 1.200 dólares, aqui teve 3.600 e vemos claramente então toda a informação que aqui está. Depois temos aqui a parte, digamos, das estratégias,
que é este separador aqui. A estratégia já cá tivemos, é quando tu começas a, digamos, a colocar a informação. Tu viste há pouco, quando eu criei a estratégia, eu ainda não tinha anexado ao trade o que era, ou seja, a estratégia foi criada, mas como eu ainda não tinha ido ao trade detail colocar qual era a estratégia, eu não tinha como calcular nada aqui. Uma vez que eu fiz aquele exemplo, esta estratégia já me começa a mostrar qualquer coisa. Por exemplo, neste caso, a estratégia do YouTube mostra que eu tenho um fator de lucro, que neste caso não aparece porque eu não tive uma perda positiva. Eu, o trader, não teve uma perda positiva, não teve uma perda neste período, assim é que é. Ou seja, teve uma taxa de acerto de 100% e teve um lucro líquido de 935, digamos, dólares. Ou seja, o ganho médio ficou nos 935, é a mesma coisa. O que é que isto quer dizer? Se eu adicionar aqui uma outra estratégia, posso fazer muito rapidamente para tu perceberes. Eu vou escrever aqui, YouTube, vou pôr aqui agora estratégia menos... vou pôr estratégia menos positiva. Eu já nem vou pôr descrição. Isto é só para vos mostrar depois aqui uma comparação. O nome, eu vou pôr estratégia. Pronto, depois tu escolhes o que quiseres, obviamente. É só para não perder muito tempo. E vou adicionar então next. E eu agora já tenho aqui, isto foi o que apareceu inicialmente, ok? Temos a estratégia menos positiva. O que é que eu vou fazer? Eu vou novamente à parte, digamos, do registro de trades, ok? E vou adicionar a um prejuízo que tenho aqui a estratégia menos positiva. Eu vou clicar aqui nesta e aqui que foi um prejuízo, eu vou colocar aqui, por exemplo, que a minha estratégia não foi o YouTube, foi a estratégia menos positiva e que neste caso eu tive aqui um erro cedo demais. O gatilho foi um engolfing de alta, por exemplo. O hábito, eu não tenho aqui um hábito negativo, vou pôr aqui um mindset, deixa eu ver se tenho. Estava estressado e o custom foi o NFP, ok? Só para a gente ficar com a informação mais completa. Eu vou voltar novamente aqui atrás e eu vou ver que toda esta informação já me aparece aqui. Eu posso ver que nesta operação do GBP-USD, por exemplo, eu tive um prejuízo e eu tive que identificar esse prejuízo com a estratégia que eu estava a usar. A estratégia que eu estava a usar foi a estratégia menos positiva. O que me fez entrar o gatilho foi o engolfo de alta e um dos erros que eu cometi foi sair cedo demais. Agora, quando eu vou para a parte das estratégias, há pouco não tinha informação nenhuma, mas agora já vai ter. Porquê? Porque ele agora já calculou com base na informação que eu coloquei dos meus trades. E podes perceber aqui que a estratégia do YouTube dá-me um lucro de 935, ao passo que a estratégia menos positiva dá-me um prejuízo de 700 dólares. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que tu podes até ter 10 estratégias diferentes aqui, com a opção do plano Pro, e que tu podes ir testando. Eu vou testar, por exemplo, uma estratégia de scalping, eu vou tentar uma estratégia de day trade, vou tentar uma estratégia de swing trade e uma de position trader, por exemplo. Ou seja, eu tenho 4 estratégias e à medida que eu vou fazendo os meus trades de acordo com essas estratégias, o que vai acontecer é que eu vou identificando cada trade com a estratégia que eu estou a usar. E depois o que vai acontecer é que toda esta informação começa a aparecer. E eu começo logo a perceber qual é a estratégia que eu sou mais lucrativo. Se, por exemplo, a estratégia de day trade não é positiva e eu começo a perceber que a de swing trade é a mais positiva, é a mais lucrativa, eu posso começar a abandonar a estratégia de day trade e posso começar a ver se as outras estratégias também são tão boas como aquela. O que vai acontecer é que tu vais chegar a um ponto em que diz assim, neste caso, a minha melhor estratégia, onde eu me dou melhor, onde eu ganho mais dinheiro, é na estratégia do YouTube, ok? Então é por aí que tu vais ficar. E a partir do momento que tens uma estratégia já estipulada, tu vais sempre operar com a mesma estratégia. Imagina que de hoje para amanhã descobres uma nova estratégia, queres implementá-la, queres testá-la, tu podes fazer isto que eu acabei de fazer. E tu depois podes fazer isto com as diversas contas. Tu vens aqui e escolhes as contas que queres, ok? É só adicionar contas, podes adicionar até 5 contas diferentes, onde tu podes ter cada conta com a sua própria estratégia. E isto vai-te calcular toda essa informação. Aliado a isto, temos depois, como é óbvio, a parte, digamos, do dashboard, em que te dá toda a informação e tu começas a perceber efetivamente o que é que resulta e o que é que não resulta. Na verdade, não era aqui que eu queria vir, eu queria vir aqui à parte, digamos, da performance, e é na base da performance que tu começas a perceber onde é que tu podes ser mais eficaz e menos eficaz, e é aqui que tu começas a perceber. Eu, neste exemplo que eu te acabei de dar neste vídeo, eu sou mais eficaz, por exemplo, com a estratégia do YouTube, onde eu realmente ganho mesmo dinheiro é com o GBP-USD e com o GBP-IN, onde eu perco realmente dinheiro é com o dólar e iene, portanto eu vou deixar de operar o dólar e iene, vou só começar a operar o GBP-USD e o GBP-IN, e por sua vez também, o que eu vou fazer é deixar de operar se calhar outros pares, por exemplo o euro-iene também não faz sentido. Outra coisa importante para quem tem a versão do Pro é este botãozinho que aqui está. Este botãozinho que aqui está, ou seja, ele diz que a próxima atualização vai ser então às 5 da tarde. Ou seja, se eu quiser saber qual é, neste momento, a minha
atualização, ou seja, ele como vai buscar de X em X tempo, e como eu tenho a versão Pro, eu a qualquer hora posso clicar no botão para atualizar tudo. O que é que eu vou fazer? Eu vou atualizar agora, diz ali atualizar dados. Hoje é fim de semana, não vai atualizar nada, mas eu vou clicar na mesma, e o que vai acontecer é que ele está-se a conectar e tu vês que já é mais rápido a obter toda a informação. Ou seja, ele já calculou as estatísticas, já sincronizou e já me deu os dados atualizados. Obviamente que os dados atualizados neste caso são os mesmos, porque hoje é sábado, não há nada para atualizar neste momento. Mas com base nisto, tu começas a perceber que a qualquer altura tu percebes qual é o ponto de situação em que estás. E tu consegues rapidamente começar a acertar mais vezes do que aquelas que perdes. Portanto, eu acho que isto é uma ferramenta espetacular. Eu sou um trader com mais de uma década e digo-te sinceramente que esta ferramenta, desde que eu comecei a usar, para mim é ouro, dá-me muita informação e, obviamente, que se me dá mais informação para eu poder melhorar como trader, é óbvio que eu não a vou, digamos, despachar, antes pelo contrário, vou manter esta atualização, aliás, esta aplicação, pelo tempo que eventualmente for necessário e que para mim vai ser indefinidamente, porque quanto mais informação ela consegue ir coletando dos meus trades, mais informação vai sendo pormenorizada. Porque eu, neste exemplo deste vídeo, eu dei-te a informação com base em 10 ou 15 trades. Tu, se tiveres 100 trades, toda a informação vai ser muito mais precisa, ele consegue fazer cálculos muito melhores com mais informação. Normalmente, a gente sabe que estas máquinas conseguem fazer bons cálculos com quanto mais informação tiverem. Portanto, à medida que tu vais colocando trades na tua operação, na tua corretora, esta app vai buscar de forma automática essa informação. Portanto, tu não tens que fazer absolutamente nada. Aquilo que realmente tens que fazer, e é numa fase inicial, foi aquilo que eu fiz neste vídeo. Tens que criar uma estratégia, tens que colocar os tags, os erros, os setups, o que quer que seja manual, e a partir daí é só clicar e em cada trade que tu fazes só tens que adicionar qual é a estratégia, qual foi o erro, qual foi a vantagem que tiveste naquele trade, e a partir daí ele começa-te a calcular. Portanto, eu acho que isto é espetacular e eventualmente se quiseres testar esta aplicação, vai ficar aqui o link abaixo na descrição do vídeo e assim, apesar de tudo, acho que deves experimentar. Mesmo que tenhas algum receio, eles têm a versão mensal, têm a versão anual, podes experimentar uma versão mensal para testar e ver se gostas e a partir daí logo tomas depois uma decisão, ok? Espero que tenha sido uma boa ferramenta para ti, eu tenho a certeza que sim, e se eventualmente achas que foi um bom vídeo, dá-nos aí o teu like, subscreve aí o canal e ativa aí as notificações, porque o objetivo deste canal é trazer-te o melhor conteúdo possível sobre mercados financeiros, ok? Um grande abraço e até à próxima.